Fala Doc, o podcast médico de São Gabriel. Olá, você está ouvindo o Fala Doc, o podcast médico de São Gabriel. Esse é o nosso episódio número 1. Eu tenho a honra aqui de estar ao meu lado, o host deste podcast, meu amigo, colega e sócio, Dr. Giancarlo Bina. Tudo bem, Bina? Tudo bem, Romeu? Prazer estar contigo aqui, prazer estar com todo mundo que está nos acompanhando nesse episódio que é atemporal, que vai falar sobre uma história que é maravilhosa, a história da Santa Casa de São Gabriel. E é com um prazer enorme que eu anuncio os nossos dois ilustres convidados. Aqui à minha frente eu tenho o Dr. Paulo Almeida, médico anestesista, diretor técnico da Santa Casa, e ao lado dele o seu Silon Siqueira, um grande amigo, contador e provedor da Santa Casa desde 2020. Boa noite, Paulo. Boa noite, seu Silon. Sejam bem-vindos ao nosso estúdio. Obrigado. Para a gente é um prazer, principalmente porque é o primeiro. A gente está dando uma largada aqui nesse momento histórico, né? Eu posso dizer que é um momento histórico para todos nós, porque o filho que está sendo gestado aqui de maneira muito feliz. Estamos felizes aqui. Boa noite, Romeu. Muito obrigado pelo convite. Boa noite, Bina. Boa noite, Paulo, que é nosso diretor técnico do hospital. O Romeu também faz parte do corpo clínico. Bina também. Então, para mim é uma honra. Agradeço o convite. E vamos participar aqui da melhor maneira possível. Muito bem. Que bom. Para nós é um prazer. Esse é o nosso primeiro episódio. Nós já gravamos na semana passada um episódio piloto, para ajuste aí da iluminação, da testes de áudio e vídeo, mas é a primeira vez que recebemos dois convidados, e convidados de peso, diga-se de passagem, aqui nesse nosso estúdio. Esperamos que a gente tenha um papo bem descontraído, informal, franco, aberto e que engrandeça bastante para a comunidade de São Gabriel. Não é isso, Beno? Provedor Silon. A Santa Casa, e aqui eu aproveito as frases do Dr. Paulo Almeida, dizendo que nós estamos aqui com um filho que acabou de nascer, que é o Fala Doc. A Santa Casa é a grande mãe de todos nós. Eu mesmo nasci na Santa Casa. E acho que vou partir dessa para melhor também por lá, Dr. Romeu. Lá tem uma história maravilhosa ao longo da história geopolítica do país. Ela chega ao Brasil junto com a colonização portuguesa. E pessoas de muito nome estiveram envolvidas ao longo da história para que a Santa Casa representasse a saúde, a cura e o cuidado de milhões e milhões de pessoas. Em São Gabriel não é diferente. A história da Santa Casa, que chega a se aproximar de quase 200 anos na nossa cidade, ela revela uma instituição como uma grande mãe da comunidade ao longo de toda a sua história. De que forma chega essa nova Santa Casa? Estamos no ano de 2024, representando uma instituição que atende a comunidade 24 horas por dia. Bem, a Santa Casa, como tu bem disseste, tem uma longa história. E a nossa Santa Casa aqui, as Santas Casas do Brasil, e a nossa que não foge à realidade. Nós temos aproximadamente no Brasil 850, 870, por aí mais ou menos, Santas Casas do padrão, assim, o mesmo sistema de prestação de serviço, tipo a nossa aqui em São Gabriel. E a Santa Casa está há 169 anos prestando serviço à comunidade. Em tempos idos, a Santa Casa começou, a população de São Gabriel não tinha 8 mil habitantes por aí. E aí surgiu a Santa Casa. Essa história da Santa Casa é muito bem contada no livro do Seu Jorge Santana Figueiredo. O título do livro é uma Santa Casa feita de amor. Aí conta toda a história da Santa Casa, com pesquisa, com tudo, com fotos, com narrativas. O Dr. Bena deve conhecer o livro. O Dr. Paulo, não sei se conhece. Mas existe livro. Lá em Santa Casa tem só um exemplar. Se reeditar esse livro, tenho certeza que vai vender toda a edição. Santa Casa que essa semana completou 169 anos. Dia 15 de abril. A Mariana. Então é mais de 7 centenários. E a Santa Casa evoluiu bastante, mas passou momentos difíceis. Mas antes um pouquinho eu quero dizer o seguinte.
A Santa Casa é administrada desde o seu surgimento até os dias de hoje, há 169 anos, da mesma forma. Com a mesma diretiva, com o provedor eleito em Assembleia Geral, uma Assembleia, né, registrada do grupo, para poder gerir os destinos da Santa Casa, administrar a Santa Casa da melhor maneira possível. E ela evoluiu no sentido da tecnologia, surgiram outras evoluções, né? Como evolui a cura das doenças, tem que evoluir, quem presta serviço tem que acompanhar. Senão não adianta a Santa Casa ficar para trás. E hoje ela está num parâmetro, assim, num hospital muito bem estruturado. O problema da Santa Casa nos dias de hoje é o custeio do hospital. E muitas vezes a gente não consegue fazer as coisas, ou implantar alguma coisa, ou comprar um equipamento, ou qualificar os profissionais que ali trabalham em função do custeio do hospital. A Santa Casa é uma prestadora de serviço para o SUS, para os FUSECs, para o município, etc., e outros convênios um pouco menores. Para o IP também, né, professor? Para o IP também. Para o IP também, isso foi bem lembrado, que também o IP é um convênio bom. Convênio importante para a cidade. O FUSEC já existiu lá, está prestes a voltar, está em tratativas. Pegando um link nisso que o senhor falou, e é uma pauta que nós gostaríamos de debater aqui na mesa, a gente queria saber, são provavelmente os dois convênios mais prevalentes aqui na região, o IP e o FUSEX. Tá? O IP, sabidamente, estamos com um problema no estado inteiro, né? Por problemas de repasse, por uma tabela extremamente defasada, né? Por falta de médicos para atender aos conveniados. Eu queria saber, e o FUSEX, por outro lado, né? A Santa Casa, há alguns anos atrás, deixou de atender os pacientes desse convênio. Nós queríamos saber do senhor e do Paulo Almeida qual é a perspectiva que existe atualmente na Santa Casa para que os usuários desses dois convênios eles possam voltar a ser atendidos assim numa boa integralidade. O IP eu entendo que é muito complexo porque a defasagem da tabela, tanto hospitalar quanto profissional, é muito significativa. Mas queríamos saber do senhor se existe alguma tratativa, se existe algum plano, alguma meta para que o IP e o FUSEX possam voltar. São dois convênios e a situação hoje são distintas um do outro. O FUSEC nós estamos trabalhando firmemente para poder renovar ou conveniar. Ele não existe hoje. Renovar no sentido que existia antes e foi suspenso e agora nós estamos trabalhando para voltar ao FUSEC. Então é verdade que na segunda-feira que vem o comandante, general comandante da região aí, que deve ser o responsável do FUSEC, vai nos visitar lá no hospital. Provavelmente, não falaram provavelmente seja o assunto FUSEC que vai vir à tona. E o IP é diferente. O IP está conveniado, o problema do IP é financeiro também. O IP, ele, depois que, na minha opinião pessoal, né, depois que ele conveniou muitas pessoas, pelo estado inteiro, inclusive de conselho, de município, né, tudo isso aí, começaram a ser atendidos já sem aquela famosa carência, período de carência. Então isso aí tudo afeta os cofres de qualquer instituição, né? Primeiro gasta, depois receber. E o IP, por último agora, ele diminuiu o valor dos serviços pagos. Quase a metade. Por isso, a demanda por falta de médicos, os ex na Grande Porto Alegre, por exemplo, eles, profissionais de saúde, né, questão de médicos, inclusive as pessoas que trabalham em hospitais também, né, são afetadas diretamente, estão com dificuldade. Muitos hospitais suspenderam o serviço por causa do IP. São 3 hospitais. Os outros entraram com liminar, comprar a fatura do valor que estava sendo, pode provar que estava trabalhando em vermelho no serviço. Aliás, todos os convênios que a Santa Casa são deficitários. Todos.
Deixa eu aproveitar Tem uma então. ideia de um SUS, né? O SUS. Atualmente, como é feita assim, a gestão do recurso hospitalar dentro da Santa Casa? Quantos por cento representa o valor vindo do SUS e quantos por cento representa vindo de outros convênios? Na questão atendimento é 90% é SUS. Mas não é 90% da nossa fatura do SUS. Essa fatura do SUS não chega a 50% do faturamento. Então aí existe um déficit muito grande da tabela SUS em relação ao serviço prestado, custo de serviço prestado. Sim. Por quê? Porque todo convênio, em regra geral, ele é imposto o valor, ele não é negociado. Porque daqui o serviço é do tanto, e vira. Então como é que um hospital tipo nosso aqui vai financiar essa diferença? Claro. A dificuldade financeira vai existir sempre. Isso vai ter que ser um dado. Chega a ser um cobertor curto daí? Tapa num lugar para cobrir a despesa e fica faltando outro para cobrir no outro mês? Nós temos três coisas, três pilares principais. Funcionários, profissionais de saúde, médicos e medicação. E o resto nós vamos negociando, ajeitando. O certo seria vir a fatura, a gente pagar tudo no mês. Não custava ter superávit, porque lá não tem lucro, lá é medidade, é superávit, ou déficit. Então a gente vai equilibrando. Claro. E os recursos do... Mas o déficit financeiro mensal é alto. É alto. Sempre falta dinheiro para pagar as despesas do mês. É gestão, não. E falta de pagamento adequado para os convênios. Do nosso particular, é irrisório. Claro. As pessoas procuram os convênios que eles têm para ser atendidos. Fica difícil, não. A gente entende que a gestão hospitalar hoje em dia no Brasil ela é cada vez mais problemática, né? Eu queria entender, assim, provedor, para os nossos seguidores, ouvintes aí terem uma ideia, né? Esses recursos que vêm para o hospital provenientes do SUS, parte vem da esfera federal, parte estadual e parte municipal. Existem as três esferas que abraçam, digamos, essa negociação, né? Funciona dessa forma. Funciona dessa forma. Tem os repasses, a federação passa para o Estado, o Estado repassa para o município, para a saúde, né? Uhum. E o Estado repassa também direto para a Santa Casa. Certo. E a forma do município participar disso é através do convênio com o hospital. A repassão uma parte desse recurso também. Mas cada vez que quando a espera vem baixando, né? Federal, estadual, municipal, vem diminuindo o recurso também com o recurso. Mas o aporte do SUS todo é direto. Claro, o aporte do SUS dos valores das internações vem direto federal, né? Mas do Estado, isso que eu queria comentar para o senhor, existe o programa Assistir, que foi implantado em 2021, que é um programa de complementação por parte do governo do Estado, que abrange várias especialidades médicas, serviços de imagem, né, de exames, alta complexidade, média complexidade, e esse é um repasse que é feito pelo governo do Estado para diversos hospitais filantrópicos em todo o Estado, né, desde 2021. E agora, em janeiro, houve um aumento, um incremento de valores por parte do governo do Estado, dia 29 de janeiro especificamente, de uma monta de quase 20%. Passou de 800 milhões para 900, isso está no portal da Secretaria de Saúde, né? De 800 milhões para 980 milhões, né? Para ser repassado a todos os hospitais filantrópicos. E eu queria saber do senhor, desse aumento, como é que ficou a Santa Casa na fila do pão ali? Ela recebeu um aumento proporcional, ela não recebeu, né? Como é que ficou essa situação? Só botar um parênteses aí. Alguns serviços tiveram aumento de 4, uma porcentagem baixa. Claro. Alguns hospitais com serviços que eles prestam de alta complexidade e outras atividades, principalmente aquele pronto-socorro HPS de Porto Alegre, teve um aumento de 30%. Então, assim, ele não foi Não foi isonômico linear. Ele contemplou hospitais e as suas características no atendimento. Na verdade, deveria ter sido isonômico, né? O nosso hospital recebeu 4 pontos, alguma coisa.
Então, por mais que o aporte tenha sido de quase 20%, a gente teve um aumento de um pouco mais ou menos a inflação. Quanto muito corrige a inflação. É. Quanto muito corrige a inflação. Isso depois de 3 anos de implantação do serviço. Claro. Ele não foi cumulativo. Sim, não houve reajuste nesse período. Deixa eu aproveitar que o Paulo entrou na conversa, o provedor falou bastante. Paulo não é gaúcho, né? Não, eu sou mineiro e a minha história e a do Romeu é parecida no sentido de como nós chegamos a São Gabriel, né? Então é uma curiosidade que ninguém Conta sabe. para nós então um pouco. Mas antes eu vou contar outra curiosidade interessante, falando de Santas Casas, né? Eu fiz residência na primeira Santa Casa do Brasil, que é a Santa Casa de Santos. A Santa Casa de Santos é a primeira, tem 479 anos a Santa Casa de Santos. É um hospital fantástico, eu fiz a minha especialização em anestesia lá. Mas a minha trajetória, eu sou mineiro, nascido e criado em Minas Gerais, fiz a minha faculdade lá em Belo Horizonte, depois fiz a minha especialização em São Paulo, na cidade de Santos. E eu fiquei um período em que eu recebi uma proposta de trabalho para trabalhar na antiga Vale do Rio Doce, mineradora. E eu fiquei lá mais ou menos 12 anos. E eu fui trabalhar no Pará. Então fui para a região onde a Vale, no sul do Pará, onde ela possui algumas mineradoras lá. Então o que a Vale faz? Ela chega numa área remota, ela simplesmente constrói uma cidade. Casas, hospital, escola. Ela proporciona para os trabalhadores, que 99% são de fora, uma estrutura para dar suporte de qualidade de vida. E eu recebi uma proposta na época e fui para trabalhar na Vale. Nesse período, a Vale do Rio Doce, ela tinha um sistema de gestão de saúde que era próprio. Ela resolveu terceirizar. Aí entrou uma empresa conhecida a nível nacional que chama ProSaúde. A ProSaúde entrou e dentro do modelo de negócio que ela propôs, já não valia a pena morar tão longe dos familiares do grande centro. Então eu olhei assim para o Brasil e falei assim, para onde eu vou agora? Por coincidência, um colega de residência era chefe do serviço aqui em Novo Hamburgo. Ele falou assim, vai abrir um concurso público aqui em Novo Hamburgo, por que você não vem para cá e faz a prova? Eu disse, eu vou. Não conheci o sul do país. Sempre gostei de viajar, de conhecer lugares novos. Eu falei, não, será um desafio interessante. Aí eu vim, fiz a prova, passei e comecei a trabalhar em Novo Hamburgo. E nessas descobertas, eu falei assim, eu preciso encontrar uma cidade para poder viver que eu achasse bonito e interessante. Aí eu conheci Santa Cruz do Sul. Adquiri um imóvel lá. Então eu tinha Novo Hamburgo, uma cidade de trabalho, e Santa Cruz do Sul, uma cidade que eu me senti bem. Então aí começa a trajetória com o Romeu. Trabalhou junto No hospital regional do Vale do Meu Pai. Eu fiz anestesia com o Romeu comigo. Aí depois comecei a fazer anestesia privada com o Romeu em outro hospital, em outra cidade. E nesse meio tempo nós fizemos concurso no mesmo ano do Hospital Federal de Santa Maria. E passamos juntos. E fomos chamados para assumir no mesmo dia. E só que nesse meio tempo todo o Romeu resolveu mudar o projeto de vida dele. E eu recebi fazer um parênteses aqui, eu recebi um convite por intermédio comentei isso no outro episódio, inclusive, do provedor Marcos Góes, juntamente com o Paulo Almeida. Eu vim para São Gabriel, que eu comentei no episódio passado. Primeira vez, tu lembra, foi o dia do acidente da Chapecoense. Foi. Tava vindo para cá, assim, eu cheguei, cara, e o Paulo Almeida me recebeu, assim, como se eu fosse um irmão dele. O provedor Marcos Góes também, e ali nasceu um casamento, né, o Paulo? A gente já tinha um vínculo antes, né, de trabalhar juntos. E a gente já tinha a possibilidade de trabalhar em Santa Maria. Então, o primeiro passo foi vir para São Gabriel. Então, aqui começou há mais ou menos 8 anos atrás. Começou a minha trajetória em São Gabriel. Hoje, cidadão gabrielense como o Romeu.
dotado e registrado na terrinha. Isso é uma maravilha. Registrado. São Gabriel tem dessas peculiaridades. É uma cidade muito receptiva. É muito bacana. Mas tu és um mineiro que esteve por muito tempo no norte, que veio trabalhar na região metropolitana, que fixou casa em Santa Cruz do Sul e que hoje está em São Gabriel. O que te faz acreditar, Paulo, que a Santa Casa é a melhor casa para o Paulo Almeida ser um diretor técnico de hospital? Porque tu és um profissional da saúde e também um gestor nessa questão. Isso eu sou muito, assim, as minhas experiências de trabalho, elas sempre foram motivadas por alguns fatores que eu julgo ser determinantes. E na época que eu vim para o Sul, o governador de estado era o Tarso Genro. E quando entrou o Sartori começou a não pagar as empresas que prestavam serviço dentro da área da saúde, atrasar muito, chegava a atrasar 4 meses. E em determinado momento eu recebi uma proposta para vir conhecer o hospital por uma pessoa que trabalhava na administração e por um colega otorrino, que é o Dr. Luiz Henrique, que é de Santa Maria. Então, o que eu fiz? Eu falei assim, eu vou conhecer São Gabriel. Eu não conhecia. Não tinha a menor ideia. O único lugar que eu tinha passado era pela rodovia que vai para Santa Maria. Eu não sabia onde era São Gabriel. Mas eu sempre fui muito instintivo no sentido de entender se realmente seria um local ideal para que eu pudesse trabalhar. Então, o que eu fiz? Eu peguei meu carro sozinho, morava só nessa época, e vim para São Gabriel. Quando eu cheguei em São Gabriel, eu procurei o hospital. Quando eu cheguei na recepção do hospital, o Dr. Marcos Góes, que era o provedor, falou assim, sobe aqui na minha sala. Eu subi. Só que na hora que eu estava subindo, eu encontro um médico que me foi apresentado, que é o Dr. Paulo Henrique Teixeira, urologista. Quando eu parei e conversei com ele, que eu falei assim, qual o seu nome? Ele falou assim, Paulo Henrique. Eu falei assim, o meu também é Paulo Henrique. Aí na hora eu falei assim, não é coincidência. É um sinal. É um sinal. A primeira pessoa que eu encontro é um colega que tem o mesmo nome. Quando eu subo pro outro lado da provedoria, o Dr. Marcos Góes, por uma gentileza muito grande, ele me apresentou qual era o projeto dele na época, e eu fiz uma pergunta. Como o hospital trata os profissionais médicos? Mas eu estou te fazendo essa pergunta, mas eu vou perguntar aos colegas. Porque um outro fator que me motivou a vir a São Gabriel é o respeito que a instituição dá aos profissionais que doam a sua vida. Então, quando eu fiz essa pergunta, ele falou assim, nós respeitamos contratos, nós valorizamos o profissional no momento em que a gente proporciona todos os recursos para que ele desempenhe a melhor função. E quando eu cheguei, eu lembro disso, tinha 2 caixas grandes assim no hall lá embaixo. Eu perguntei, o que são essas caixas? Eram 3 aparelhos, tinham 3 caixas, eram 3 aparelhos de anestesia da marca Dräger, um dos melhores do mundo. Aí eu comecei a entender que o respeito que se tem aqui pelos profissionais é honrando o compromisso e proporcionando qualidade de trabalho. Então eu tive a primeira experiência com um colega, tinha o mesmo nome, e quando eu cheguei ele falou assim, que bom que você veio, estamos precisando de você. Então eu me senti naquele mesmo momento acolhido profissionalmente. Quando eu cheguei na provedoria, o Dr. Marcos Góes simplesmente externou aquilo que eu precisava ouvir. Eu falei assim, agora eu quero conhecer então a instituição. Aí eu comecei a andar. Por eu ter feito uma peregrinação ao longo do país, e aqui no Sul também trabalhei em alguns lugares, que eu pertenci a um grupo de anestesia em Novo Hamburgo, então eu conheci bem a estrutura de alguns hospitais. Quando eu entrei e conversei com as pessoas, e vendo a estrutura, eu falei assim, aí é um local fantástico de trabalhar. As pessoas são acolhedoras, é uma estrutura hospitalar muito bem montada. Eu até brincava que eu trabalhava no Hospital Geral de Novo Hamburgo, uma cidade muito rica, e o bloco cirúrgico de Novo Hamburgo dá vergonha, não sei hoje se foi reformado,
mas era vergonhoso a estrutura. A gente fazia anestesia de cirurgia cardíaca numa sala onde o piso estava solto. A farmácia do bloco teve que sair de lá porque tinha tanto mofo no local. Então, assim, quando eu trabalhei no Centenário, que é uma estrutura grande, mas também muito defasada. Quando eu cheguei em São Gabriel, uma cidade longe de tudo, onde eu não conhecia nada, eu recebi uma acolhida fantástica da direção, dos profissionais, e a população, não posso nem dizer, a acolhida da população foi fantástica também. Então, eu não tive dúvidas. Tomei a decisão naquela hora ali. Assim começou a minha jornada aqui. Perfeito, história bonita. Então, fala bastante, é bom, né? Vou voltar mais aqui, né? Voltando, só para concluir, e essa questão desse ir ao encontro, né? É uma situação que tu vinhas, que tu chegaste, que tu foste bem acolhido, que se sentiu em casa. Como é que chega nesse momento para ti, que é um profissional da saúde e se torna um gestor dentro da instituição? Então, foi no pior momento da humanidade, porque o país, como o mundo de uma maneira geral, um momento catastrófico, que era o período da pandemia. Então, as pessoas aterrorizadas, uma pandemia de uma dimensão que ninguém tinha a menor ideia do que esperar. Nós recebíamos notícias de que na Itália as pessoas estavam morrendo nas praças por falta de atendimento. E tínhamos uma ideia assim, que no clima quente não seria tão intenso a pandemia, mas ela se mostrou uma pandemia agressiva, com uma certa impotência das estruturas que davam suporte. Então, eu me vi dentro de um hospital num momento terrível. E o Sr. Silon já era o provedor, e a Santa Casa se vê no momento sem a direção técnica. Houve um período em que as coisas estavam de uma maneira tão complexas que o profissional que estava à frente, ele tinha suas razões, ele pediu para poder sair. E eu subi na sala do Sr. Silon, e estava o Jojo no prédio lá, não sabia por quê. E a imprensa na frente. Não, eu não sabia. Da imprensa, fiquei sabendo depois. Aí o Sr. Silon falou assim: ô Paulo, dá uma chegadinha aqui na sala. Eu falei: não, tá bom, chegando aí. E o Sr. Silon é uma pessoa que é meu contador pessoal. Eu sempre conversei muito com ele das coisas que eu achava importante da Santa Casa realizar, fazer. Sempre busquei ser participante. Não ser só um profissional que trabalha, recebe seu dinheiro e vai para casa. Eu sempre procurei encontrar soluções e ajudar que a Santa Casa tivesse sempre uma estrutura melhor. Então, o Sr. Silon me chamou e falou assim: eu tenho um convite para te fazer. Você assumir a direção técnica hoje. E eu tomei um choque, foi um baque, né? Na hora eu não esperava aquilo ali. Isso foi em 2021, 2020. Foi no auge da pandemia. Mais de 20 começou em março. Março. A pandemia começou em março. E tu assumiu em maio. Mas o interessante é que eu fui lá por um convite achando que era uma outra situação. E o senhor falou assim: eu tenho um convite, nós não podemos ficar sem diretor técnico no hospital. É lei, tem que cumprir, tem que ter o diretor técnico. E eu estou te convidando para você assumir agora. Aí eu falei assim: não, mas eu não estou preparado, eu não estava pensando nisso. Aí o Sr. Silon falou assim: não, nós precisamos que você assuma. E você vai fazer uma coisa agora, você vai assumir, esse jeito ele falou comigo, você vai descer as escadas que a jornalista da Rede Globo está lá no pé da escada querendo te entrevistar. Foi delírio explicado à vontade. Aí o Jojo falou assim: pode ir. Presente grego, hein, professor? Pode ir que é tranquilo. Eu conheço a jornalista. Bem tranquilo, você fica. Tá, mas eu vou falar o quê? Aí, essa. Porque ali o assunto com a jornalista era muito mais técnico, Claro. sobre operações, e não era o meu métier, claro. Eu tive que convidar ele assim de improviso. Mas, professor, eu já trabalhava em São Gabriel nessa época, eu trabalho aqui desde 2016.
E eu observei o quanto a Santa Casa, em determinados momentos, foi atacada injustamente, diga-se de passagem, né, em rede social. E isso até é uma das pautas que nós gostaríamos de conversar, até porque existe um canal aberto agora, não só para a Santa Casa, mas para a comunidade debater assuntos médicos, e esse canal é o nosso podcast. Tá? Mas eu queria saber do senhor quais as medidas que a Santa Casa tem tomado para se prevenir, para se defender, para eventualmente blindar certos profissionais da saúde, né, dos ataques que a gente recebe, a gente, que eu digo, a classe médica como um todo, os profissionais da saúde, enfermagem, enfim, muito frequentemente pelas redes sociais. Bem, nós estamos atentos a tudo isso. Desde o momento que eu entrei lá, eu queria só abrir um parênteses aqui. O Paulo, por exemplo, está falando isso aí, mas o Paulo, a gente já tinha tido informação dele, né? O Paulo aqui, e fazer o convite para ele, não foi assim tão rápido assim, né? Quando eu fiz o convite, já tinha as informações dele que ele poderia aceitar o convite. Essas informações estão na mão. Sim, eu acho que ela vai querer comigo. Então eu já posso chegar. Eu descobri no dia. Eu não fui assediado antes, não. Mas aí, Mas efeito de surpresa é importante, né, provedor? Mas aí, na função de diretor técnico, que é parte de aí o cargo dele, ele está trabalhando bastante, inclusive, e auxiliando também, como ele bem disse, em opiniões, quando a gente quer comprar algum equipamento, alguma coisa, mexer com algumas pessoas daqui, para poder melhor adequar a equipe em certos locais, né? E participar das reuniões é muito importante a participação dele. Isso não... Aliás, nós procuramos trabalhar em equipes. Quando tenho que decidir uma coisa, eu chamo alguém do setor para discutir primeiro, para depois tomar uma decisão. Eu conheço a administração, mas não a administração hospitalar. Bom, a hospitalar eu estou aprendendo. E eu não pedi para ser provedor. Depois eu chego lá. Estou provedor em função do fato que ocorreu, que eu tive que assumir porque era o primeiro vice-provedor. E caí no início da pandemia. Uma pessoa chegava, assumia uma provedoria no início da pandemia, estava tudo, parecia uma panela de pressão misturada, e aquela pressão violenta em cima de todo mundo. Né? Então a pandemia, esse porte mundialmente, aconteceu a nível mundial, não é todo dia. Talvez de 100, de 200 anos, não vai aparecer de 100 anos. Aliás, na pandemia da gripe espanhola, fazia 100 anos que tinha acontecido, né? Fez um estrago muito maior que essa, a proporção. Eu não imagino a proporção que é essa. Então a gente entrou ali e ficou, mas fomos nos ajeitando daqui, dali fomos. Hoje a gente já conversa mais ou menos a mesma linguagem, no sentido de conhecimento, de saber o que a pessoa está falando, por exemplo, na parte de arrumação de setores, outras coisas, de equipamentos médicos. A gente não, quem não é do setor hospitalar, ele nem como entra, ele não conhece nada. Então, o que me deu coragem de assumir a provedoria foi a parte administrativa particular fora do hospital, de empresas, por exemplo. Eu tenho conhecimento muito bom de administração empresarial, sou contador, sou pós-graduado em contadoria empresarial, sou economista também, e 57 anos de profissão. Já vi muita coisa na vida. Parece, provedor, bem, não tem nem ruga, né, Paulo? Então a coragem me deu desse isso aí e teve uma mesa total. Então a gente fez algumas mudanças e fomos ajeitando daqui e dali. Né? Tem muita coisa que não é mexida há muito tempo ali. Eu estou na mesa há 25 anos, dura 4, mas na mesa há 25 anos. Só que a mesa não conhece tudo ali. A mesa para participar das reuniões para ajudar. Quantos integrantes tem na mesa? 17. Como provedor. Mas, provedor, mas só para esse questionamento que eu gostaria que a gente esclarecesse, porque é importante para nós médicos, classe médica, né? E importante também para os outros demais profissionais da área da saúde. Eventualmente a gente observa nas redes sociais, Facebook, Instagram, enfim, pessoas assim difamando médicos, difamando enfermeiros, né?
contando histórias apenas sobre um ponto de vista, apenas sobre uma ótica, e dessa forma, às vezes, levando a um mau entendimento da comunidade, da população, frente ao atendimento médico que é prestado dentro da Santa Casa. Eu queria saber do senhor o que a Santa Casa tem tentado fazer para blindar não só os seus profissionais, mas evitar que esse tipo de coisa aconteça. Tem certas agressões que às vezes acontecem na internet, descabida, né? Que a crítica, em qualquer situação, é válida. A crítica construtiva, para dizer que tem que arrumar aquilo, que deixar a desejar no atendimento, sei lá o que for, no hospital. Isso é uma crítica, mas a pessoa pegar e um falou na esquina que aconteceu isso, aumentou um grau de 1 para 10, falando em verdade, vão para a mídia falar sem tomar conhecimento se aquilo é verdade, não é? Isso aí é covardia. Isso não é coisa de gente, no mínimo, instruída, no mínimo, de gente séria. Eu não vou falar do Romeu, o que um falou dele. Eu não posso sair falando porque alguém disse alguma coisa. Então, essas pessoas que fazem essas coisas atacam a Santa Casa, atacam a psicológico das pessoas que já trabalham. Às vezes trabalham com medo de fazer uma coisa, tem medo da mídia. O ponto que chegou isso. Mas hoje está mais calmo, as pessoas estão acreditando mais no hospital e jogam o hospital, essas coisas jogam o hospital contra a comunidade. Vou contar só uma passagemzinha que teve no mercado. Eu estava atrás de uma senhora, tinha na gente na frente, chegou a vez dela, né? Ela pagou a conta dela no caixa e a moça perguntou para ela assim: a senhora quer deixar o troco para caixinha aqui para Judas? Aí a senhora perguntou: mas para que essa ajuda? Para quem que é? É para Santa Casa. Ah, não, para Santa Casa não. Não sei o que eu estou fazendo com o dinheiro. Eu estava atrás, eu fiquei quieto. Ela não me conhecia, não sabia. E eu disse assim: agora eu vou pagar e o troco que sobrar, eu vou dar todos os negócios por R$30, eu vou dar tudo. E vou dizer assim, pensei comigo, vou dizer, eu vou dar, porque lá eu acredito, quem trabalha aí, eu conheço pessoas sérias. Não sobra nem para pagar as contas, não sobra muito menos para roubar, né? Então as pessoas têm que se dar conta disso. Aí, pro meu azar, não dei nada. Porque quando eu fui ver, não tinha dinheiro, paguei com cartão. Eu tinha 30, eu tinha 30 ou 31 no mês. Eu ia dar um troco no bom sentido, entendeu? Para o caixa espalhar aquilo. Mas ela também não ficou sabendo do meu provedor. Então, Agora depois pode pensar, vai saber, provedor. Mas vai poder sair na rua. Nós estamos pensando muito. Tô brincando. Em mostrar. Nós temos muito material para a gente montar uma defesa preparada para isso. Chega, né? Chega. Deu. Exatamente. Deu. Concordo com o senhor. Então tem pessoas que falaram de mim coisas que você não imagina. Eu não gostou o nome que não quero, que era polêmica. Preocupado com o meu dinheiro, me lembro que eu estou comprando certo imóvel, as coisas de depois. Quem me conhece nunca me viu na vida. Enquanto estão dormindo, às vezes eu estou trabalhando. Eu posso contar minha história e ficar 2 noites contando aqui. Ele vai contar tudo. Nós vamos convidar o senhor em outro momento, o senhor vem contar aqui, viu? Mas eu não convidado eu não cheguei ali. Eu não trabalhei para ser provedor, eu não tinha essa coisa, eu sou o provedor. Não é o seu propósito de vida, não. Em primeiro lugar, eu digo que eu estou provedor. Claro. Eu passo, essa casa continua, nós todos passamos e ela vai continuar. Então, o período que eu passar aí, nós vamos fazer o melhor possível. E nesse período de 4 anos, nós temos 6 obras. Então, lá para o pessoal olhar, de primeiro mundo. Não é com dinheiro do hospital, nem com dinheiro dos professores, com dinheiro de emendas parlamentares, ou com dinheiro do Ministério do Trabalho, com dinheiro do Estado. Silão, deixa eu só fazer uma pergunta para o senhor poder. O entrevistador não vai fazer uma pergunta, deixar a bola para ele. Quantos funcionários tem a Santa Casa hoje? 630. 630 funcionários. Nós vamos fazer essa empresa. E eu pergunto ao senhor, a Santa Casa, eu estou aqui há 8 anos, ela nunca atrasou 1 mês de pagamento. Isso é relevante. É muito importante. Isso é respeito às pessoas. Nesse período, 4 por escolar. Nunca atrasei. Você trazia 1 dia ou 2, mas nunca passei do
do limite do... Aceitável, aceitável. Claro. Provedor, diretor técnico, como eu vou pedir uma parêntese. Só para não perder esse link aqui. Provedor, como é que o hospital se organizou com o piso da enfermagem? O piso da enfermagem é o seguinte, nós fizemos uma reunião com o sindicato, porque o piso da enfermagem é um ouro. Para mim, foi um tiro no pé de quem aprovou essa lei, de quem inventou essa lei e quem botou a população. O piso da enfermagem, eu acho que a enfermeira tem que ganhar muito mais do que ganha. Não sou contra. As Santas Casas são entidades privadas. Elas não são públicas. Dar salário para entidade privada não é função do governo. A função do governo é dar salário para os funcionários públicos. Funcionários da Secretaria de Saúde do município, das entidades do Estado público e do governo federal público, e entidades públicas. Federal, estadual e municipal. Em alguns lugares. Aqui só tem um e é privado. A nossa Santa Casa é privada e prestadora de serviço. Ela é contratada para prestar um serviço. E muito mal remunerada pelo serviço prestado. Esse pessoal que fala dessa casa, fala das pessoas que estão ali se esmerando para melhorar cada vez mais, e ter melhorado nesse sentido de obras, tudo, muito bem. Porque esse dinheiro ele vem predestinado para aquilo. Não pode mexer nele. Nós temos que cumprir aquilo ali. Pelo menos a gente arruma alguma coisa. O pior, pelo menos custeio. Para vir dinheiro de custeio é muito difícil. Às vezes vem alguma coisa. Mas mais é para investimento. Porque o dinheiro, ele, como a gente diz, ele é carimbado. Não pode botar uma conta separada específica aqui. E daí vai aplicando na obra. E as pessoas, mas não tem dinheiro para aumentar salário, não sei o quê. O pessoal comenta aí, vou comprar isso, não comprar isso, mas tem dinheiro para obra. Aquele dinheiro é para obra. É para obra. Vem para o hospital, qualquer função em cima de um projeto pré-elaborado. Nós temos muitos projetos. Nós temos um projeto lá na Santa Casa, não sei se acho que vale a pena falar aqui, de 25 milhões. Mas tem que pegar dinheiro público do Ministério da Saúde para aumentar o bloco, aumentar o PA, aumentar sala de recuperação, serviço de imagem, tudo, concentrar lá. Para abrir espaço lá dentro da fazenda refeitório, que não tem funcionários. Essas coisas assim. Lá a gente, para um setor, constrói um para transferir aquele para aquela área nova para depois fazer o outro. Que não tem espaço, mas tudo muito e tem muita exigência. Esse Exigências que eu diz legais, sim, tem que fazer essas coisas. esse recurso, na verdade, não tiraria a Santa Casa do Vermelho, né? Ele deixaria, ele iria predestinado para fazer aquelas obras. Aquilo ali não é receita, tá? Dinheiro para construir uma obra. Ele só sai do caixa e vai para o mobilizado. Dinheiro de custeio e de faturamento. Bina, Eu te interrompi. não tem problema. E diga-se de passagem, o faturamento, o dinheiro que é a conta da prestação de serviço, depois que tu recebe, não é dinheiro público. Dinheiro público é aquele que vai botar na obra. Aqui se vem algum dinheiro de custeio para pagar alguma coisa, ou para fazer serviço que eu digo, alguns procedimentos que eles contratam, naquele momento até, mas depois que paga os funcionários da sua conta, acabou. A pessoa pensa que tudo ali é público. Não é público. Ele é privada, ele é uma instituição de direito privado, sem fins lucrativos, filantrópica. Por que ela é filantrópica? Porque ela tem no menos 60% de pessoas. Nós temos 90%. Precisa dizer mais alguma coisa? Para quem atacar a Santa Casa? Quem ataca a Santa Casa não conhece a Santa Casa. E quem ataca a Santa Casa por maldade é uma coisa. Agora, quem ataca a Santa Casa sem conhecer, não for por maldade, que não conhece os hospitais na volta. De Uruguaiana a Porto Alegre, na parte inferior, não em Porto Alegre. Daqui o Conselho de São Médio, da Juventude, todo mundo diz, até os políticos que vêm aqui visitar, que a melhor estrutura que tem é a nossa. Eu abro parênteses em cima daquela pergunta feita 10 minutos pelo Romeu e também faço um adendo a isso que o senhor está falando. Eu tive a oportunidade de ser secretário da Saúde por 2 anos e visitei todos os hospitais da região. Todos. Não faltou nenhum. Depois de envolvido com a vida política, também visitei todos. E carimbo que foi falado aqui, que a Santa Casa de São Gabriel é o melhor. Né? Mais bem estruturado, bem cuidado. Enfim,
Então, nós não estamos aqui chovendo no molhado para mostrar algo que já está mais do que definido. Quer dizer, existe uma estrutura, existe um trabalho, existe um zelo, né? Isso é muito importante, ficou demonstrado também no momento mais duro que nós vivemos no mundo, que foi a época da pandemia, que mesmo nas maiores dificuldades a Santa Casa executou seu trabalho da melhor forma. Porém, parênteses que eu queria fazer, está no calcanhar de Aquiles da Santa Casa. E aí a pergunta vai para vocês dois, que se chama pronto atendimento, o PA. Que por onde nós entendemos, e vem inúmeras perguntas, existe ainda dificuldade de aceitação em alguns momentos daquele atendimento. Seja por algum exagero de alguma pessoa que esteja lá, ou de alguma forma de que as pessoas reclamam que estão esperando muito ou que está sempre lotado. De que forma a provedoria, de que forma a direção técnica, de que forma a gestão da Santa Casa pensa em ações dentro do pronto atendimento para os próximos 5, 10 anos? Eu vou pegar o gancho, é uma coisa que eu sempre falo, e que faz toda a diferença a gente pensar no cliente, né? Eu vou botar um parênteses nisso aí dentro do programa que foi instituído pelo Estado. Eu uso uma maneira de expressar o programa do Estado como um programa míope. Miopia é uma deficiência visual que te limita o alcance, você não consegue enxergar muito longe. Então, só para que os ouvintes possam entender. O mesmo incentivo que é dado ao Hospital de São Gabriel é o mesmo que é dado ao Hospital da região metropolitana. É o mesmo que é dado na região de Caxias. Então, se eu tenho um serviço de ortopedia aqui na cidade, o incentivo é o mesmo. Só que dentro dessa ideia de uma gestão míope, eu não estou contemplando as distâncias. Nós somos um hospital distante do grande centro. A interiorização de médico é a coisa mais difícil que existe. Você fazer um médico formado num grande centro para que ele viva no interior, trazê-lo para cá, ele não só valoriza a questão financeira, mas a questão de moradia. Nós sabemos que são poucas opções de aluguel na cidade. Os aluguéis são caros. A compra de imóveis aqui, o preço é absurdo. O imóvel em São Gabriel, com a qualidade que é apresentada em vários imóveis, é bem mais caro que você morar de frente para o mar. Um imóvel de uma qualidade infinitamente melhor. Então, diante dessa conjuntura, nós somos dependentes da estrutura de gestão do Estado. Então, o Estado nos limita, porque o meu medicamento aqui ele é mais caro porque eu tenho que pagar uma transportadora para vir em São Gabriel. Em Porto Alegre, a transportadora, a distribuidora é ali do lado. O meu médico aqui ele sai mais caro porque em Porto Alegre nós temos mais opções. Se esse não quer fazer o serviço pelo valor X, eu chamo um outro. E o profissional tem, os grandes centros têm profissionais disponíveis para poder suprir a demanda do grande centro. Então, essa dificuldade que a gente enfrenta de fazer gestão dentro de um hospital que atende 90% SUS, onde enfrenta uma escassez de profissional, você que é da cidade, você sabe muito bem, o corpo clínico da Santa Casa é um corpo clínico jamais envelhecido. São profissionais com anos de atividade profissional. Então, nós temos anunciado diariamente nos sites de busca de emprego várias especialidades. E a coisa mais difícil é você interiorizar. A gente não recebe nem proposta. Tem várias especialidades que tem mais de 2 anos que nem um telefonema nós recebemos. Quanto é que vocês estão pagando? Como é que é a estrutura de trabalho? Nem isso a gente recebe. Então, a dificuldade de fazer gestão ela esbarra primeiro na distribuição feita pelo Estado. Segundo lugar, a escassez de profissionais. Ou seja, somos limitados à estrutura que nós temos em mãos. Terceiro fator que pesa bastante,
O pronto-socorro da Santa Casa ele atende em média de 150 a 200 pessoas por dia, no período de 12 horas, que é o maior fluxo. Aí eu me pergunto, você que é médico como eu, é impossível você atender 200 urgências no mesmo dia. A estrutura da Santa Casa, ela não comporta isso, nem estrutura física e nem distribuição de profissionais. O nosso espaço, ele é feito para atender uma população média de 60 a 70 mil habitantes. Tem um estudo que fala o seguinte, algo bem interessante, que 1% da população busca atendimento médico no dia. Então, se nós temos 60 mil pessoas, 600 pessoas hoje buscaram atendimento. A Santa Casa sozinha responde por 1/3 dentro de um local que foi feito para atender urgência e emergência. Se o Silão frisou bem, nós vendemos, prestamos serviço. Então, o contrato nosso com a prefeitura é atender urgência e emergência. Então, mas é uma porta aberta. E eu posso dizer assim que a gente luta diariamente para que todos, sem exceção, que cheguem até o pronto-socorro possam receber o atendimento. Quem está daquela porta para dentro não tem noção do que é você pegar um senhor de idade infartado, ou um politrauma, ou um senhor que tem uma patologia grave como um câncer. Nós temos 2 profissionais médicos atendendo no pronto-socorro. Se um desses profissionais foi atender uma urgência e o outro profissional chegou para outra urgência e foi atender também, aquelas fichas de baixa complexidade que estão lá esperando, elas vão tardar o atendimento. O atendimento vai ser demorado, isso é inevitavelmente. Se a gente colocar 10 médicos atendendo, eu te garanto que todos os 10 terão trabalho. Só não tem nem estrutura física e não se comporta atender um volume tão grande. Então, a nossa preocupação hoje é melhorar a estrutura física. Foi feito um projeto que o senhor Silão falou. Nós pedimos dinheiro para que seja ampliada a estrutura física da Santa Casa no pronto atendimento. Solicitamos que o governo federal amplie um incentivo que é de portas abertas. É um incentivo federal associado a um incentivo estadual. Então, nós pedimos essa ampliação. Por quê? Porque a demanda é muito grande. Associado a essa demanda, que extrapola toda a nossa estrutura, nós vemos que existem pessoas ali que são carentes, que realmente precisam de atendimento e que confiam na Santa Casa. E sabe que ao chegar lá, se precisar fazer um exame, tem o exame. Se precisar tomar uma medicação, tem a medicação. Então, assim, criou-se uma cultura de buscar a Santa Casa por qualquer que seja o motivo. Então, a Santa Casa começou a fazer uma divulgação dos atendimentos. Então, nós temos números que mostram que de todo atendimento diário, apenas 10% se enquadra no perfil de urgência e emergência. Então, 90% eles estão dentro de uma faixa de mais ou menos 150 pessoas que poderiam estar sendo atendidas em estruturas. Seja posto de saúde, a OBS, seja uma estrutura de uma UPA, consultório privado. Muitos nem vão em nenhuma estrutura dessa e vão nas farmácias. Eu tive fora do país recente, que me chamou a atenção é que não tem farmácias. Pouquíssimas farmácias, é a coisa mais difícil. O nosso país, os grandes empresários são donos de farmácia, porque é altamente rentável. Então a gente começa a observar que existe uma distorção num país onde a população se automedica e que a indústria da farmácia ela motiva um alto consumo, um consumo excessivo. Então tudo, nós somos aqui mais antigos, eu não me lembro da minha mãe me levar no hospital por causa de uma febre. Não sei se isso aconteceu contigo. Não. Os mais antigos, a mãe não tratava febre em casa. Nós vemos pessoas chegando na Santa Casa com uma dor de 3 dias atrás, que deveria estar dentro de uma estrutura que não uma emergência, uma urgência. Então, mas isso, independente disso, existe uma cultura popular de buscar a Santa Casa,
dentro de uma estrutura que está pequena, né, que já não comporta tanto. Então a Santa Casa, o que ela tem feito? Nós estamos ali fazendo agora uma mudança na estrutura física, criando um modelo de atendimento onde a pessoa que busca atendimento, que faz a sua ficha na entrada, logo em seguida ela vai fazer uma triagem e esse atendimento será vertical. Ela não vai mais sair para fora, entra para dentro. Aquele fluxo a gente vai tentar melhorar de uma maneira fazendo uma hora. Nós estamos agora investindo num profissional que trabalhe com qualidade total, com acreditação. O que isso vai trazer? Que é o que a gente espera. Uma triagem mais eficiente e uma abordagem ao paciente de uma maneira muito humana, muito assertiva, resolutiva. Eu vou te dar um exemplo. O que a gente idealiza ali, que a gente quer botar muito em prática, a gente está buscando isso. O meu chega no pronto-socorro lá agora, com uma dor no joelho, jogando bola, machucou o joelho. Ao fazer a triagem ali e buscar ficha de atendimento, ele vai passar por um profissional da enfermagem onde vai verificar sinais vitais. Ao verificar os sinais vitais, nós vamos ter um questionário que, se ele for possível responder, ele responde naquele momento, senão esse questionário é logo em seguida feito com o paciente. Nome, medicamentos de uso regular, alergias. Agilizaria a consulta. Perfeito. Então, se ele já teve essa dor antes, qual medicamento ele tomou para aliviar, e já temos alguns protocolos já definidos. Um exemplo, o meu está com trauma no joelho. Nós já vamos ter padronizado os exames de imagem que ele deverá fazer. Então, o que ele vai fazer? Ao sair da triagem da enfermagem, ele já vai sair com a solicitação de exame e vai direto para o serviço de imagem. E se a gente chegar para ele e perguntar, Romeu, a dor está muito forte, você prefere tomar um analgésico antes? Isso dentro da triagem. Eu prefiro tomar um analgésico. Qual o medicamento tal? Eu tomo um anti-inflamatório tal, melhora. Ou tomo um analgésico tal. Então, perfeito. Você já vai tomar o remédio ali, vai fazer o exame e logo em seguida o especialista já vai ser contactado para que traga a resolução do problema. Otimiza, né? Otimiza e cria um fluxo vertical. Em vez de entra, sai, volta, aquele modelo que está ali muito em cima da estrutura física, a gente está tentando mudar. Mas para que isso aconteça, há necessidade de uma mudança na estruturação física do hospital, de uma reforma física, de uma ampliação. Então, a ampliação ela parte de um projeto. O projeto ele é primeiro avalizado pelo arquiteto dentro de conformidade com a vigilância sanitária. Nós não temos condição financeira hoje de ampliar aquela estrutura, porque demanda muito recurso, o hospital não dispõe. Mas o que está dentro desse projeto? O que a gente está buscando? Criar alguns facilitadores, identificar na triagem possibilidades de que, junto com a enfermagem e com os profissionais, a gente dê agilidade ao paciente, que ele possa prontamente ser atendido, que os exames possam prontamente ser realizados, fazendo assim com que a pessoa se sinta mais acolhida, de uma maneira mais humana e com um atendimento que a gente considera o ideal. Então, esse treinamento já está sendo instituído. Em primeira mão, vou contar para vocês aqui. Nós estamos fazendo uma parceria com um laboratório para treinamento de toda a equipe contra o infarto agudo do miocárdio e AVC. Essa semana nós tivemos, vários episódios de AVC. Vários. Então, nós identificamos que existe uma mudança, coisa que nos anos anteriores não era tanto. A gente não via tantos casos. Mas o inverno está chegando. O Romeu trabalha como cirurgião cardiovascular, trabalhou muitos anos. O frio, a pressão sobe. Se a medicação não está corretamente sendo administrada ou ela não é suficiente para conter os picos de hipertensão, a chance de você ter um AVC é muito grande. Então, esse laboratório ele vai entrar numa parceria sem custo para a Santa Casa, com treinamento, capacitação, contemplando aquela janela onde um medicamento específico ele diminui em muito as sequelas e as complicações pós um evento desse. Então, treinamento, capacitação, melhoria do fluxo de entrada
capacitação dos profissionais médicos também, nós estamos investindo nisso. E uma outra ponta que faz parte de uma educação da população em cima da real necessidade do pronto-socorro é uma coisa que tem que ser trabalhada junto com o município. É um trabalho lento, é um trabalho em que a Santa Casa ela precisa realizar em parceria com o município, seja com o gestor atual ou com o próximo. Tem que se construir uma parceria e de maneira que a população se sinta amparada, mas sem sobrecarregar um serviço que não tem estrutura para receber esse volume gigantesco. Então a gente está dentro desse projeto e estamos já dando andamento nele. Melhor resposta possível. Achei muito bom, achei excelente. Acho que o provedor não precisa falar nada. Só para complementar, as pessoas que vão procurar pronto atendimento, eles confundem muito pronto atendimento com consulta normal. Esse que dá um acúmulo de pessoas, né? Claro. O senhor acha que existe alguma possibilidade de, nos próximos anos, a gente ter uma UPA em São Gabriel para que possa difundir um pouco esses atendimentos de baixa complexidade e desafogar um pouco o PA? Existe algum projeto? É claro que isso não é desse área do hospital, né? Mas porque a UPA também é pronto atendimento. Não é o UBS, né? Claro. Se migrar das UBS para a UPA, é o mesmo problema que ela pega na UPA. Tem que mudar a cultura. Sabe daí que aonde eu tenho que ir para isso que eu estou sentindo, uma dorzinha na cabeça, que será disso? Não entendeu? Brasil está assim, isso não é pronto atendimento, claro. Nós temos uma tabelinha lá que divide muito bem isso aí. Temos até uma estatística, né? Bom, pessoal, assim, nós estamos chegando aí com 1 hora de programa. Tem algumas coisas ainda que a gente gostaria de debater, mas a gente tem uma filosofia de que esse episódio não fique tão longo para que tenha mais abrangência no meio da comunidade, uma vez que se o episódio ficar muito prolongado, pode diminuir aí o interesse e o engajamento, né? Mas tem uma pergunta que assim, eu preciso fazer, o provedor até ele já uma pergunta que foi passada na caixinha de perguntas, né? Que diz respeito aos honorários médicos dos plantonistas do hospital, sejam os plantonistas de emergência, das UTIs, enfim, que foi comentado nessa pergunta que existe uma defasagem do valor de honorários, né? E eu entendo tudo que o provedor já colocou aqui com relação às dificuldades de repasse, né? Esse reajuste que aconteceu por parte do plano do programa assistido do governo do estado, ele não foi proporcional, mas a pergunta que nos veio é qual Nós estamos trabalhando há 3 anos, mais ou menos, em cima de captação de recursos. E temos tido progresso. Só não efetivo. Mas mexer em tabela, essas coisas, né? Para melhorar. Está defasado os honorários médicos, defasado muitos honorários, muitos salários de funcionários também estão defasados. Porque mesmo que tenha um certo reajuste de vez em quando, isso não acompanha a inflação. Todos nós sabemos que a inflação oficial não é a real, né? Não é a real. Porque tem muitos que não contam na inflação, que são expurgados, muitos. E só bens de primeira necessidade que entram na base de cálculo da inflação. Por exemplo, um carro de luxo não entra. Uma coisa diferente para comprar no mercado não entra. Uma geladeira, uma televisão. Então sai, explora com mais um consumo, mais em alimentação. E outros bens de primeira necessidade. Assim. Então, ela não é a inflação real. Então, as pessoas, isso que nós estamos trabalhando em cima, e principalmente em cima da tabela SUS. Isso tem que ser mexido. Se eles não pagam, a justiça pode pôr eles a pagar. Então, nós estamos bem adiantados isso aí. Ao momento que isso aí chegar, questão de tabela, nós vamos reestudar tudo. Porque tem médico ali que há muito tempo que estão com o mesmo salário. Que não é a especialidade
Outros. Não, mas a minha também tem. Desculpa. Não, eu tô. Considero parte do problema. Não, eu entendi agora, eu entendi. Outras pessoas que têm muito menor renda, sabe? Na leve por lá, claro, comigo, mas tudo uma coisa puxa a outra. O nosso também, então, nós, eu digo, hospital, está muito defasado no serviço que ele presta e do que ele recebe, sabe? Mas muito mesmo. Muito mesmo. Então, tem que ajustar isso aí primeiro. Nós não podemos ter a responsabilidade de fazer só um tudo. Esquecer da receita que entra. Que Ele tem responsabilidade fiscal do que quer um exemplo? Tinha a pandemia. Vinha um recurso um pouquinho mais poupudo, ou bem mais poupudo, para comprar a medicação para a pandemia. A pandemia terminou o recurso da pandemia. Mas a medicação continuou A caindo. medicação ficou lá em cima. E nós voltamos para a nossa estaca zero, lá embaixo, no gráfico imaginário aqui, ó, e essa diferença toda que a gente está sustentando até hoje. Não é o dinheiro público, não é o governo. Não, eles estão lá, vão ajudar o pessoal. Vocês imaginaram na pandemia as crianças das casas? Uma vez eu disse isso numa fala minha lá. Nessas 850 e tantas, ou 60, 70 Santas Casas que tem no Brasil, se não fossem Santas Casas para atender os interesses sociais que o governo federal, o governo estadual e os municípios não têm, que são hospitais públicos. Tem Santas Casas, mas hospitais públicos, o próprio governo federal, são poucos, o estadual, são muito poucos. E algumas empresas clínicas que existem, se não fosse as Santas Casas, aonde que atender a população do Brasil inteiro? Aí eu disse assim, coloquei na fala lá, né? Numa praça pública, debaixo de uma árvore, em cima de uma lona, uma situação de guerra. Aí pedi para eles assim, valorize as Santas Casas. O governo não tem, o governo que eu digo de maneira geral, poder público, não tem cacife hospitalar, estrutura, para manter uma pandemia dessa não fosse hospitais filantrópicos. Sem dúvida. Olha o mal que os hospitais filantrópicos fizeram, que o governo não reconhece que tem que disponibilizar recursos para manter eles de pé. Aqui na fronteira, aqui, tudo intervenção, fechado, sem pagar isso, pagar aquilo, muito pior que a gente. Nós, bem ou mal, nós estamos indo com algumas coisas pagando dia, direitinho, ainda estamos com as nossas negativas de estabilidade de custo. Eu entendo muito pouco do hospital, de financeiro eu entendo pouco. Me defendo muito bem. Nós estamos sempre no fio da navalha, no caminho em cima do fio da navalha. Se então, uma curiosidade aqui. Nós fomos a Brasília pedir recursos. Nossa surpresa, cada deputado federal teve esse ano 52 milhões para distribuir. Cada deputado, 52 milhões. E nós chegamos num gabinete e um deputado da região da Serra. Aí, conversando lá com o deputado e a equipe dele, nós apresentamos o nosso hospital, das nossas necessidades, e ele começou a falar: pessoal, eu distribuo 70% da minha verba para a minha região eleitoral, que é a região de Caxias. E 30% eu distribuo para alguns hospitais que possuem excelência em gestão, que nós fizemos um estudo e distribuímos. Eu entendo isso como justo. Aí eu pedi para falar, mas o senhor estava quieto. Você gostaria de dar uma palavrinha para o senhor daquilo que eu entendo que seria um conceito de justiça um pouco mais amplo. Aí eu cheguei para ele e falei assim: o senhor conhece São Gabriel, uma região pobre, pouquíssimo industrializada, faz parte do corredor de entrada do Mercosul. Nós estamos à beira de uma rodovia importantíssima. E o nosso hospital mantém todos os compromissos em dia. Temos uma regionalização que abrange 11 municípios, Bina e Comião, que faz um total de 500 mil pessoas. Então, 500 mil pessoas utilizam
o nosso hospital segundo algumas parcerias com o Estado. Aí eu comecei a explicar para ele, só que nós temos uma porta aberta no hospital, no pronto-socorro em porta aberta. E dentro dessa sua visão de justiça, se nós temos uma renda per capita baixa, um hospital que é muito bem administrado, que mantém todos os serviços de pé, mesmo com grande dificuldade, que atende 500 mil de pessoas dentro da área de abrangência, que é da 10ª. Eu falei para ele, não seria interessante o senhor disponibilizar um pouco de dinheiro para a gente pudesse investir e manter a estrutura que está de pé? Eu falei para ele, nós temos ortopedista, neurocirurgião, temos 2 UTIs bem montadas, temos pediatra, temos clínicos, temos cirurgião vascular, temos cirurgião geral, temos endoscopista, colonoscopista, temos uma oncologia fantástica. A nossa oncologia, a gente não comentou aqui, mas ela é fantástica. Daria só um episódio para falar da oncologia das pessoas que estão pleno. Senão vamos fazer isso aqui, né? Vamos convidar o pessoal que vem aí, As pessoas, o Fernando, o Zipe, vai ajudar a turma aí a falar dos feitos fantásticos que nós temos dentro da oncologia. As pessoas saem maravilhadas com o atendimento que é feito aqui. Então eu virei para ele e falei assim, e eu vou te dizer mais ainda, se o senhor destina 100% para a sua região, lá no dia que o senhor estiver transitando de carro aqui pela 290 e sofrer um acidente, qual o primeiro hospital que o senhor vai parar que o SAMU vai te levar? É o Hospital de São Gabriel. Esse hospitalzinho que está vindo aqui com pessoas humildes, simples, honestas, que estão lhe pedindo ajuda e apresentando o seguinte, um hospital que respeita e valoriza o recurso público. Aí eu cheguei para ele e falei o seguinte, o seu primeiro atendimento vai ser lá. Mas eu sei que o senhor, como deputado, tem direito ao segundo mês. O senhor não vai chegar. Porque se o nosso pronto atendimento ele não for eficaz e tiver uma abrangência de especialistas, o senhor não consegue chegar no segundo mês, mesmo podendo contratar um jatinho, TI, o senhor não vai chegar lá. O senhor vai morrer na porta do pronto-socorro de São Gabriel e o senhor vai lembrar que eu podia ter ajudado aquele hospital a ser melhor. Aí eu falei com ele, e eu vou te dizer mais ainda, tem uma jornalista da TV Bandeirantes que se acidentou vindo de Uruguaiana aqui, na entrada aqui. O SAMU trouxe para o nosso hospital, ela tinha o plano que cobria o moinhos de vento, ela teve um PCR, teve um trauma abdominal, estava ela, o esposo e o motorista. Quando ela chegou no hospital, seu Silão me ligou, comentando de uma situação, e eu falei assim, eu estou indo ao hospital agora. Quando eu chego lá, eu deparo com uma pessoa que eu não conhecia, eu não sou daqui. Quando me falaram que tinha um politrauma, todos nós nos agrupamos ali, chamei o neurocirurgião, chamei o cirurgião geral, chamei o clínico, conversei com toda a estrutura de UTI, fizemos todos os exames dela em tempo que a gente considera muito rápido e que é ofertado a toda a população. Só o que atrasa, às vezes, é o volume muito intenso, mas os urgentes, aqueles casos que são muito urgentes, eles têm um atendimento muito rápido, dentro da melhor qualidade. Ela recebeu todo o atendimento. Quando terminou, ela tinha um trauma na região abdominal. A parte de neuro ela foi liberada, não tinha nada, tirando o colar cervical. Aí eu perguntei para ela, a senhora gostaria que eu acionasse o seu convênio médico e levasse você para o moinho de vento? Ela falou assim, não, eu quero continuar aqui. Eu fui muito bem tratada nesse hospital. Vocês não me conhecem, mas eu sou fulano de tal, eu sou jornalista, apresento um programa do agronegócio. E ela pegou o microfone da TV Bandeirantes no dia que ela voltou para Fortaleza e fez um investimento para a gente. Aí eu contei isso para o deputado e falei assim, isso é uma pessoa que precisou, mas poderia ser eu, ser o senhor. E ela fez uma divulgação para que o hospital recebesse a ajuda. Aí eu quero pedir licença a vocês e dizer o seguinte, o poder público é importante, é necessário. O nosso maior convênio hoje é o município, tirando os convênios ligando ao poder federal e estadual, o município dá uma ajuda muito grande para o hospital, isso tem que ser dito. O município participa de várias ações porque entende ser necessário. Então, vários profissionais estão lá dentro
porque tem participação do município. Um deles é o Dr. Romeu, que está aqui. Então, eu comentei um dia desse, nós precisamos, então, criar agora um movimento em cima da sociedade, né? A sociedade civil organizada com o Gabriel precisa entender da importância de se investir. Porque aquele que infartar, que tiver um AVC ou tiver um politrauma, o primeiro atendimento aqui, mesmo você tendo uma fazenda que te dá recursos para você pegar um jatinho e ir para Porto Alegre. Mas você não vai chegar a Porto Alegre se nós não tivermos uma estrutura. Então eu uso o podcast de vocês aqui para dizer isso. A sociedade civil organizada, a comunidade, ela precisa entender. E o seu Silon já deu respaldo para isso, a autorização. O que é a nossa intenção com respeito a isso? Criar um conselho de pessoas da sociedade, definir prioridades de investimento, fazer a captação do recurso e pessoas desse conselho que representam a comunidade e pessoas que lutam por uma melhoria de saúde, eles entrarem também fiscalizando a aplicação do recurso, senão deu total transparência. Então, qual é a nossa intenção? Eu acho que a gente tem que fomentar isso. Chamar a sociedade civil, e hoje nós precisamos melhorar o serviço de neurocirurgia, precisamos ter um cardiologista que trabalhe com um paciente grave, infartado, dentro do pronto-socorro 24 horas. Como nós podemos fazer isso? O Uruguaiana deu o exemplo. O Uruguaiana recentemente fez um leilão, arrecadou mais de 600 mil reais em doação da Santa Casa. São Borja tem o dono do arroz lá, como é que Prato Fino, que trouxe o Soares. Ele doou 20 milhões para o hospital. Você sabe por que ele doou 20 milhões para o hospital? Porque ele mora na cidade, ele e a família dele. Então, assim, não adianta você ter dinheiro que te leve para o melhor lugar. Se aonde você vive e reside não tiver estrutura, o seu dinheiro não vai resolver. Não vale nada, na verdade. Então, assim, eu acho que é um movimento que tem que ser gerado por vocês aqui, dentro desse podcast, e outros comunicadores, a ponto de fazer a comunidade entender o seguinte: eu quero dar dinheiro, eu quero ver a aplicação dos recursos. O senhor Silon já abriu. Quem quer dar dinheiro para a Santa Casa, investir dentro de um projeto de prioridade, mas a prioridade não é prioridade o que eu acho ou o que eu penso, é aquilo que realmente precisa. Então a Santa Casa precisa de tal equipamento, a comunidade pode participar. Se todos nós, 70 mil habitantes, contribuirmos com pequena quantidade, a gente faz uma saúde muito melhor. Então esperar do poder público é necessário, mas a comunidade participar é fundamental. Então, eu comprando aqui a população e vocês, comunicadores, que nos ajudem. E se querem transparência, tem que ter transparência. O conselho vai ser montado e esse conselho vai fiscalizar a aplicação do recurso. A aplicação do recurso vai ser fiscalizada pela parte técnica da Santa Casa, em conjunto com esse conselho que pertence à sociedade. Então, não tem o que esconder. A gente só precisa lutar isso. A comunidade das mãos, a gente A respeito desse assunto de prestação de conta e de ser transparente, foi uma das primeiras coisas que eu disse quando eu entrei lá. Chamei o pessoal que controla esses valores, eu disse assim: sabe, no dia que começa a prestação de conta, primeiro momento, de como cai dinheiro na conta. A partir dali, tudo é prestação de conta. Aquela verba específica que vem, que foi destinada ao hospital. E para a comunidade gabrielense, se surgir isso aí, e tiver esse grupo de pessoas que comprar a briga, querer participar, eles podem ter certeza que isso vai ser transparente. Todo dia que entrar lá, o dia que vai ser aplicado dentro do hospital, vai ser contabilizado à parte. É assim que funcionam as coisas, com transparência. Claro. Não precisamos esconder nada. Assim que eu penso e assim que deve ser. Bom, Bina, eu queria te dizer que eu acho que escolhemos certo os dois primeiros convidados. Né? A gente está chegando aí já quase 1h30 de programa e o programa eu acho que foi excelente. Provedor, gostaria de agradecer ao senhor pela presença aqui conosco. Né? É um episódio marcante para nós, porque esse é um projeto que a gente está mais ou menos aí uns 4 meses idealizando, e esse, por ser o primeiro episódio, é um episódio que vai ficar na história. Tá? Paulo Almeida, muito obrigado pela presença também. Bina. Agradecer
Romeu, por essa oportunidade, agradecer aos nossos produtores aqui, a Rafaela e o Lucas, e agradecer a vocês por estarem imbuídos no ideal que ele é comunitário e absolutamente maravilhoso, que é de poder estar à frente de uma instituição que eu reputo, como já falei no início, seja a mãe de todos nós gabrielenses, né? Tem um pensamento em momentos tão difíceis pelos quais passaram por pandemia, hoje um momento um pouco mais tranquilo na situação, mas sabendo das dificuldades pelas quais passam a Santa Casa, terem projeto, terem ideias de futuro, e isso nos dá uma luz maravilhosa, que não é no fim do túnel, né? Logo ali, né? Logo ali, e eu acho que as palavras do Paulo foram cirúrgicas. Ele é anestesiologista, mas hoje ele foi cirúrgico, né? E que as pessoas que nos acompanham agora nesse final de podcast tenham discernimento de ouvir bem e ver de que essa união que pode acontecer vai ajudar muito para elas no futuro. Sem dúvida. Eu queria também parabenizar os dois, né, pelo brilhante serviço que tem prestado à comunidade, não somente ao hospital, mas à comunidade. O Paulo já é amigo meu há bastante tempo, o provedor, convivo com ele há alguns anos já, mas cada vez mais a gente vai entrelaçando esse convívio e essa amizade. Eu queria dizer que nosso podcast ele é produzido pela Nada Digital, que é a empresa da Rafa Lucas, são nossos parceiros, são sócios do podcast, então prestando um serviço de extrema qualidade. Nossa rede social é o @saladoc_podcast. Isso, né, Rafa? Sim. Vocês me encontram no @RomeoBN, Bina, Giancarlo Bino Oficial. provedor. O senhor tem um Instagram, mas eu vi que o senhor não posta nada lá, né? Ainda não. Como é que as pessoas se encontram na rede social, provedor? Ele é muito ocupado. Ele vai postar esse podcast. Vai postar esse podcast? Hoje eu fiquei aqui, sacrifiquei 2 horas do meu cirurgia, está trabalhando até agora. Abriu a sessão hoje no Porta Mole. Para vir aqui hoje, um programa que foi muito potente, na minha opinião, muito bom. Agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Paulinho, Não, eu também sou igual ao seu Simão, sou também discreto na rede social. É discreto, mas tem, né? Tem, mas assim, não posto nada e assim, não, mas vou compartilhar com os amigos essa experiência e com certeza a gente vai propagar isso aqui. Muito obrigado por te receber. É muito bom poder conversar cara a cara num episódio desse com uma pessoa tão querida por mim. Mas enfim, o provedor Paulinho Teles não tem, mas tem o @ da Santa Casa, né, Bina? As pessoas podem eventualmente mandar questionamentos, dicas, sugestões lá pro perfil dele, né? Pro perfil. Internet, o Instagram, Facebook, são quatro. Porque canal do YouTube, mas principalmente o Facebook e o Instagram são os mais... Ali sim, tem postagem, ali tem bastante coisa. Claro. Pessoal, eu tenho quase 2 milhares. Muito bem. Pessoal, foi um prazer estar com vocês essa noite. Bina, acho que é isso, né? Viva o Faladoc. Viva o Faladoc. Um abraço, até a próxima. Fala Doc, o podcast médico de São Gabriel.